Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te ensinar como organizar melhor o seu tempo, as suas atividades e como aumentar a sua produtividade. Eu resolvi atender a pedidos que eu recebi lá no meu Instagram, dúvidas e perguntas aí de pessoas que estão com essa dificuldade em conciliar o marketing digital com outras atividades que muitas pessoas têm. E eu sei que essa dificuldade é muito comum porque a maioria das pessoas começam aqui no mercado digital, mas já são CLT ou então estudam, fazem faculdade, estão na escola, enfim. Então realmente fica complicado, você se perde na maioria das vezes aí quando você vai conciliar as duas coisas, o trabalho, o estudo com o mercado digital, seu projeto aqui no mercado digital. Então, pensando em te ajudar a resolver esse problema, hoje eu vou compartilhar aqui técnicas que eu aplico no meu dia a dia e que realmente fazem a diferença, me ajudam bastante a organizar as minhas atividades e também a melhorar a minha produtividade. Se você passa por essa dificuldade também, acompanhe até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que o que eu vou te ensinar aqui hoje vai fazer diferença para você também, vai clarear a sua mente sobre o que você deve fazer e vai te ajudar bastante. E na verdade são técnicas bem simples, mas que realmente funcionam e que fazem total diferença quando você começa a aplicar no seu dia a dia, quando você pega o hábito de fazer essas técnicas todos os dias. Você vai perceber que o saldo final disso daí é muito positivo e realmente faz diferença aí no seu trabalho. Então já pega um papel aí, uma caneta para você anotar essas técnicas, essas dicas que eu vou te passar aqui e vamos direto para o conteúdo. Bom pessoal, antes de começar a te mostrar as técnicas aqui, eu quero que você entenda uma coisa que parece que é simples e na verdade é simples, é óbvia, mas a nossa mente, nosso cérebro não tem muita clareza quanto a esse fato, que é o seguinte: a gente sempre vai ter tarefas para cumprir. Todos os dias a gente sempre vai ter alguma coisa para fazer, um problema para resolver, seja ele pequeno, seja ele grande, mas você sempre vai ter coisas para você fazer. Então é bem melhor você aceitar essa ideia e não se desesperar com isso, do que você ficar pensando o tempo todo nas coisas que você precisa fazer, todo dia ficar com aquele pensamento acelerado de não conseguir se concentrar em nada, porque na sua cabeça sempre está martelando ali os afazeres, as tarefas, os compromissos. Então a ideia aqui é o seguinte: entendendo isso de que você sempre terá tarefas para você cumprir, o melhor que você pode fazer é aceitar essa ideia e começar a organizar a sua rotina, as suas pendências, as suas atividades diárias para você não enlouquecer com tudo isso. Porque hoje a gente vive num mundo que é muita correria, é muito acelerado, é correria para sair de casa, para almoçar, muitas vezes não tem tempo para ficar com a família, não tem tempo para ficar com o filho. Enfim, são várias coisas aí que a gente acaba abdicando por conta da correria de todos os dias. Então, entendendo isso de que você sempre terá tarefas para você cumprir, o melhor que você pode fazer é passar a organizar a sua rotina. Todos os dias você vai ter uma organização para você saber o que você deve fazer e o que você não deve, porque isso vai diminuir a sua ansiedade, vai diminuir o pensamento acelerado, enfim, vai trazer muitos benefícios para você. E além disso, né, claro, vai aumentar bastante a sua produtividade no que você realmente está dedicado a fazer. Então vamos começar aqui o vídeo. A primeira técnica que eu quero passar aqui para vocês é para você esvaziar a sua mente. Se você está assistindo esse vídeo, muito provável aí que você esteja com essa dificuldade também. Então, você deve ter na sua mente aí muitas tarefas que você precisa resolver, muitas pendências para você cumprir, problemas para resolver. Pode ser que você esteja passando por isso. Então, a primeira coisa que eu recomendo, que eu indico aí que você faça, é que você esvazie a sua mente. Ou seja, escreva tudo que está martelando o seu cérebro. Todas as tarefas que você precisa fazer e todas as pendências que você precisa resolver. O melhor é você fazer isso todos os dias, você criar o hábito de fazer isso todos os dias e de preferência antes de dormir. Então vamos falar aqui sobre essa primeira técnica. Se você tá aí com muita coisa na cabeça, muita coisa martelando, você pode fazer aqui junto comigo. Então pausa o vídeo, pega o seu papel e a sua caneta e anota tudo que está no seu cérebro. Joga para fora todos os problemas, tudo que você lembrar que você precisa fazer, anota isso daí, porque vai te dar uma clareza mental muito grande. Você enxergar tudo aquilo vai te ajudar bastante a realizar as próximas técnicas. E por que é bom você fazer isso todos os dias e de preferência antes de dormir? Porque provavelmente também já aconteceu com você de você ir dormir, mas a cabeça ainda está funcionando, não desliga, você não consegue descansar direito, porque está pensando nas coisas que você tem para fazer, nos problemas, enfim. Então você fazendo isso todos os dias, esvaziando a sua mente, tirando tudo que está de dentro dela, você consegue relaxar, você consegue dormir melhor e realmente descansar durante a noite para um novo dia. Hoje eu já tenho um hábito de fazer isso todos os dias.
todos os dias antes de dormir, se eu tô com muita coisa na cabeça, muitas atividades, eu já escrevo tudo, já organizo o meu dia seguinte, porque assim eu consigo dormir muito melhor e sinto que o meu dia realmente foi concluído. Então comece a fazer isso, tente criar esse hábito que você vai perceber aí com certeza bastante diferença, principalmente para quem sofre de ansiedade, quem fica muito ansioso só de pensar nas coisas que tem para fazer. E assim, a forma que você vai se organizar, de você anotar, de você escrever, fica muito a seu critério, tá? Tem pessoas que preferem fazer tudo no celular, no computador, através de programas, e tem pessoas que preferem utilizar uma agenda, o papel ali, físico mesmo. Eu sou do time de preferir ter uma agenda física ali para eu ver as minhas anotações, para eu realmente escrever, porque eu sinto que eu me conecto melhor com as coisas que eu estou fazendo. Mas se você preferir, você pode utilizar programas como, por exemplo, o Notion, que eu vejo o pessoal falando muito bem sobre ele. O Evernote é uma outra opção e também o Trello. São programas aí que me veio na cabeça agora que são relacionados a isso, de você organizar tempo, de você melhorar sua produtividade, enfim. Então, se você tiver interesse, pode pesquisar aí no YouTube como utilizar esses programas. Todos são gratuitos e realmente são bem legais. Agora, depois de você esvaziar a sua mente, você vai fazer o próximo passo, a próxima técnica, que é o seguinte: você vai organizar as suas tarefas. Depois que tá claro ali, você escreveu tudo que você tem que fazer, você começa a organizar as suas tarefas, definindo o que é urgente, o que é importante e o que você pode deixar para depois. E a ideia de você fazer isso daqui é você determinar melhor o que você vai fazer primeiro nos seus dias, nos próximos dias, o que você precisa fazer de mais urgente. Por exemplo, você tem uma conta aí que tá para vencer amanhã, depois, então você já anota essa tarefa ali para você fazer, ser uma das primeiras coisas que você vai fazer no próximo dia, é pagar aquela conta para você já se livrar desse pensamento. Se você tem algum trabalho para você entregar em determinado dia e tá chegando esse dia, você já anota aí esse trabalho, porque vai ser uma das primeiras coisas que você vai realizar quando você iniciar o seu dia também. Trazendo aqui um exemplo para o mercado digital, você vai participar de um lançamento, as inscrições para um determinado curso vai abrir tal dia, então você tem que criar as campanhas logo para você participar desse lançamento, senão você vai perder ali o prazo. Isso seria uma tarefa urgente que você deve fazer já nas primeiras horas do dia. Agora, a parte do que é importante são coisas que vão te dar resultado, que tem a ver ali com o seu trabalho, com o seu projeto e que você deve fazer porque são importantes. E por que você deve definir isso? Porque nem sempre que você organizar a sua rotina, definir ali as suas tarefas, você vai conseguir cumprir todas elas. Tem dias que vão acontecer imprevistos e é normal, não tem como você prever isso, né? É normal você não conseguir cumprir tudo que você planejou, mas você definindo aí o que é urgente, o que é importante para você realizar já nas primeiras horas do dia, se por acaso ao longo do dia aí você tiver algum imprevisto e não conseguir terminar a sua agenda, você pelo menos está com a cabeça tranquila de que o que era urgente você já fez, o que era importante você já fez. E outra coisa também é você definir o que pode ser deixado para depois. Porque tem tarefas, sim, que você pode deixar para alguns dias depois, pode até mesmo delegar para uma outra pessoa fazer, alguma pessoa aí resolver um problema para você. Você pode fazer isso. Então, por isso que é legal você ter clareza sobre todas as suas tarefas. Tudo que você lembrar, você vai anotando para você classificar cada uma delas e começar a partir aqui para o nosso próximo passo, que é o seguinte: você vai fazer um checklist das suas tarefas. E aqui eu já coloquei. Não exagere, você não vai conseguir cumprir 30 coisas no seu dia. Por que eu coloquei isso? Porque eu já fiz muito isso de colocar muitas tarefas ao longo do dia, só que aí no final das contas eu não conseguia cumprir tudo, até porque o nosso dia tem 24 horas, né? A gente tem as nossas limitações, então não adianta colocar tanta coisa no seu dia. E eu fazia isso, colocava, sei lá, 20 tarefas para eu cumpria ali 5, 6, 7 e chegava no final do dia, eu via que faltava várias coisas ainda para fazer e eu ficava frustrada porque eu não tinha conseguido cumprir tudo que eu coloquei, que eu determinei para eu fazer. E isso vai virando um ciclo vicioso, porque você vai passando as tarefas para o dia seguinte e aí você já determina mais tarefas para o dia seguinte, vai acumulando, só que você tem que entender que você não tem um tempo infinito, pelo contrário, né? Então você tem que ser realista na hora de criar o seu checklist. Quando eu entendi isso, fez total diferença também na minha organização e produtividade. Então, seja realista na hora de você criar o seu checklist. Se você não sabe o que é um checklist, eu fiz um exemplo aqui para você. Como eu falei, você pode fazer na sua agenda e você pode fazer também
no celular, no computador, enfim, fica a seu critério. Coloquei aqui um exemplo de um checklist. Então a primeira coisa que eu faria nesse meu dia aqui seria analisar campanhas. E perceba que eu não coloco tarefas mínimas não. Por exemplo, acordei, vou tomar café, vou fazer isso e aquilo. Não. Coloco o que realmente tem a ver ali com o seu trabalho, com o seu estudo. Enfim, coisas que fazem diferença mesmo no seu dia. Então a primeira coisa seria analisar campanhas. Não vou colocar aqui horários, porque isso é muito individual, vai de cada pessoa. Eu, por exemplo, eu não gosto de determinar qual hora que eu vou fazer tal tarefa, porque as coisas vão variando ao longo do dia. Tem hora que, por exemplo, de manhã eu não vou conseguir analisar a campanha por falta de tempo, porque eu tenho um compromisso ali de manhã e eu vou ter que passar essa tarefa para a tarde. Então, quando eu determino ali um horário específico, eu fixo aquele horário para aquela tarefa, eu sinto que eu fico um pouco ansiosa quando não dá certo, quando esse horário não bate ali com o que eu consigo fazer. Mas se você quiser, você pode colocar, por exemplo, de 8 às 9 da manhã, eu vou analisar as minhas campanhas no Google Ads. Pronto, você fez aí a sua organização. Bom, então seguindo aqui o checklist, analisei as minhas campanhas na parte da manhã, no início ali da manhã. O próximo passo aqui é eu ir para a escola. E aí eu sei que a escola já toma o meu tempo todo. Ou seja, de 7 às 12h20 ali, eu sei que eu não vou estar em casa, não vou estar mexendo no computador, não vou estar trabalhando. E nem sempre eu coloco isso de ir para a escola porque é automático, né? Todos os dias eu vou. Mas eu gosto de colocar também para eu entender que naquele período, naquele momento ali, eu não vou poder me dedicar em outras coisas com tanta profundidade. Não vou estar com o computador. Então vão ser ali 5, 6 horas do meu dia que eu já vou tirar, não vou poder dedicar para isso. E aí, se você for CLT, tiver um trabalho, uma faculdade, o que for, você coloca também essa atividade aí nesse primeiro momento para você ter uma clareza do tempo que você tem disponível para você se dedicar no marketing digital, se esse também for o seu projeto. Você pode aplicar isso para qualquer outra coisa, tá? Estou falando aqui do mercado digital porque é o mercado que eu trabalho e é o assunto principal aqui do canal. Seguindo então aqui o checklist, já programei aqui que eu vou subir 2 campanhas na parte da tarde, depois eu vou criar um review e depois eu vou para a academia, depois eu vou responder perguntas nos stories e depois eu vou assistir uma mentoria ou aula de algum curso que eu tenha, de alguma estratégia que eu esteja aprendendo, que eu esteja estudando. Então assim, perceba que eu determino muito bem o que eu vou fazer, até na quantidade, por exemplo, 2 campanhas, um review, porque hoje eu já tenho essa métrica do meu tempo, do quanto que eu consigo fazer naquela tarde, naquelas horas ali. Você no início pode ser que não saiba muito bem isso, mas você vai criando o seu checklist, vai testando, vai vendo o que funciona e o que não funciona, até você chegar num checklist que faça sentido. E lembrando que isso vai mudando todos os dias, tá? Todos os dias você tem tarefas diferentes, tem tarefas novas, mas tem aquela coisa ali que vai permanecer todos os dias, que já ocupa lugares fixos no seu cronograma aí diário. E aí, conforme você for cumprindo esse checklist, você vai marcando como concluído. E a próxima técnica aqui é você criar blocos de foco ao longo do seu dia e eliminar distrações durante esse período. O que seria aí bloco de foco? Seria basicamente você separar uma quantidade de minutos que você vai ficar focado ali no seu trabalho, no que você estiver fazendo e determinar uma outra pequena parte ali de minutos para você descansar a sua mente. Não sei se vocês conhecem aí a técnica de Pomodoro, que é basicamente você separar ali 25 minutos de foco e 5 minutos de descanso para o que você estiver fazendo, para um estudo, para um trabalho, o que for. Então seria parecido com isso. No Pomodoro é 25 e 5 minutos de descanso, mas no bloco de foco aqui que eu coloquei, você pode determinar o tempo que você quiser. Por exemplo, eu costumava fazer da seguinte forma, eu colocava 50 minutos de foco para 10 minutos de descanso. E o que seria 50 minutos sem nenhuma distração, celular longe, sem notificação, sem nada, somente focada no que eu tenho que fazer. E aí, passou esses 50 minutos, 10 minutos, eu vou no banheiro, eu tomo uma água, eu vejo o celular, alguma coisa, e sempre respeitando esse limite de tempo. 50 focada e 10 minutos descansando a mente. Isso também ajuda bastante a você não ficar tão exausto quando você termina aí tarefas. Por exemplo, se você pegar aí 3 horas diretas para você focar em alguma coisa sem nenhuma distração, no final dessas 3 horas você vai estar com certeza aí bem cansado. Agora, se você pegar 50 minutos que você vai ficar focado na tarefa e 10 minutos que você vai descansar a sua mente e fazer isso por 3 horas, você vai perceber que a sua exaustão vai ficar um pouco menor, porque a sua mente teve um tempo ali para respirar, para processar o que você fez. Hoje em dia eu já consigo controlar melhor os meus blocos de foco, eu simplesmente determino agora eu não vou ficar mais no celular,
vou desativar tudo aqui e vou focar somente nisso. Mas eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade em focar em uma coisa só, que acaba se distraindo muito rápido. Então é muito importante você criar esses blocos e eliminar distrações. Então desativa aí as notificações, o som, se você quiser também tirar a notificação da tela, ajuda bastante. Isso tudo aumenta muito a sua produtividade. E na verdade, essa questão aí das notificações, eu recomendo que você faça isso aí o máximo do tempo que você puder. Por exemplo, hoje em dia, eu só tenho a minha notificação de som ativa para determinadas coisas e pouquíssimas coisas, porque isso tira muito a sua atenção ao longo do dia todo. Se você está fazendo ali qualquer coisinha, mas você ouve o barulho de uma mensagem que chegou no Instagram, no WhatsApp, você automaticamente corre para ver aquilo e nem percebe, porque um dos objetivos aí das notificações é isso também, é te prender, é tirar ali a sua atenção e pela curiosidade você automaticamente vai ver ali o que chegou para você no celular. Então tira ali as notificações o máximo de tempo que você puder no seu dia todo. Se você parar para contar a quantidade de horas que você fica no celular só por conta dessas pequenas distrações aí que vão acontecendo ao longo do dia, você com certeza vai ficar surpreso, porque basta você entrar ali no Instagram, começar a ver stories, começar a ver várias postagens ali que passa 30 minutos facilmente do seu dia e aí são 30 minutos a menos que você não vai ter para realizar as suas tarefas que de fato são mais importantes. E a próxima dica é o seguinte: sempre que você lembrar de algo que você ainda não fez, anote isso que você lembrar. Não confie na sua memória nesse caso. E o que seria isso? Por exemplo, você está fazendo ali alguma atividade, algum trabalho, o que for, você vai e lembra, eu tenho que ir no mercado comprar tal coisa. Eu tenho que analisar uma campanha minha, tenho que analisar tal dado de uma campanha minha. Então são aqueles estalos ali que vêm na sua mente e que você sabe no fundo que dificilmente você vai lembrar disso depois. Então o que você deve fazer? Você deve anotar toda vez que você lembrar, mesmo que você esteja ocupado fazendo qualquer coisa, vem ali alguma coisa na sua cabeça que você precisa fazer, você para e anota. Isso também vai te ajudar a ser mais produtivo na sua atividade, porque ninguém merece estar aqui concentrado fazendo alguma coisa e ficar aquele pensamento, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Então anota tudo, vai esvaziando a sua mente ao longo do dia e também no final do dia, lembra de você colocar tudo para fora, tudo que você tem que fazer. Isso pode te ajudar bastante na questão da ansiedade, porque vai acalmar ali os seus pensamentos e o seu coração. Então sempre faça isso porque também ajuda, seja no papel, no celular, o que for. E a sexta dica é o seguinte: antes de você começar uma nova semana, escreva tudo que você necessariamente precisa fazer nela. Então, assim, por exemplo, num domingo à tarde ou domingo à noite, pare para você organizar os próximos dias, a sua segunda, terça, quarta-feira, a semana toda. Não precisa você organizar cada dia detalhadamente, porque você também não vai prever o futuro, né? Mas você pode sim anotar tarefas que você já sabe que você precisa fazer naquela semana, trabalhos que você precisa entregar, que eu coloquei aqui, coisas que você necessariamente precisa fazer, que não pode passar daquela semana. Então é bem legal você fazer isso num domingo, porque você já começa a semana sabendo melhor, tendo um direcionamento do que você vai fazer ao longo dos dias. E assim, eu particularmente não gosto de programar todos os meus dias, porque cada dia é único, cada dia acontece coisas diferentes, então a sua programação pode mudar aí de um dia para o outro, alguma tarefa nova pode surgir, mas eu sempre faço o seguinte: no domingo eu coloco as minhas metas semanais, que é uma coisa legal também para você fazer, e já escrevo ali todas as atividades que eu sei que eu vou precisar fazer. Eu não gosto de programar muito assim no detalhe todos os dias da semana, eu sempre coloco coisas que já são fixas. Por exemplo, eu tenho uma mentoria quinta-feira, então quinta-feira, tal horário, eu sei que eu vou ter a mentoria. E aí, com o restante das horas do dia, eu vou distribuindo outras tarefas. Mas, por exemplo, eu não coloco quinta-feira, eu vou acordar a tal hora, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não, porque cada dia é único, você tem que viver um dia após o outro e coisas vão mudando aí ao longo da semana. Por isso que eu prefiro fazer um dia antes o checklist para o dia posterior. Então, na segunda eu faço da terça, na terça eu faço da quarta e assim por diante. E aí, depois de você fazer isso, de escrever as tarefas da sua semana que são necessárias, você vai seguir o mesmo processo de organização. Ou seja, você vai seguir todos esses processos que eu te falei aqui, fazer o checklist, definir o que é urgente, o que é importante, o que pode ser deixado para depois, vai criar os blocos de foco ao longo do seu dia, vai anotar as coisas que você tem que fazer, as pendências que você tem que fazer, e assim você vai tendo uma semana mais organizada, dias mais organizados e, claro, sempre testando o que funciona melhor para você e o que não funciona.
Não é que todas essas dicas aqui vão ser maravilhosas para você, mas eu tenho certeza que a maioria delas aqui vão te ajudar bastante e você vai encontrar o seu próprio modo de se organizar. O que funciona para mim pode não funcionar para você e vice-versa, mas isso daqui vai te dar uma clareza muito grande sobre as suas atividades. Eu sinceramente recomendo que você comece a aplicar tudo isso daqui porque faz muita diferença. De verdade, faz muita diferença. Eu consigo me acalmar muito mais quando eu enxergo todas as coisas que eu tenho para fazer. E assim, mesmo que eu não consiga me dedicar full time aqui no mercado digital, que era a minha vontade, eu consigo, nesse tempo que eu tenho disponível, eu consigo fazer coisas que são produtivas para mim, que vão me dar um resultado, que vão estar de acordo com os meus projetos. E eu recomendo que você faça o mesmo, que você defina ali as suas tarefas, os seus objetivos e vai distribuindo as coisas ali ao longo da semana, ao longo dos dias, de acordo com essas tarefas que você tem para fazer. E eu espero que eu tenha conseguido te ajudar com esse vídeo de alguma forma, espero contribuir aí na sua organização diária, comece a aplicar tudo isso daqui. Se tem mais alguma coisa que você faz, se você já se organiza ali e quer contribuir com mais dicas, mais técnicas, comenta aqui embaixo porque com certeza vai me ajudar e vai estar ajudando mais pessoas também a chegar aí numa rotina quase que perfeita. Perfeita não dá para chegar, né? Mas organizada a gente consegue. E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações porque toda semana eu posto vídeo por aqui. Esse vídeo foi numa pegada um pouco mais diferente, não trouxe estratégias para você aplicar sobre vendas, sobre mercado de afiliados, nada disso. Mas são coisas que você pode aplicar no seu projeto, seja no mercado digital, seja em qualquer outra área aí, que com certeza fazem total diferença. Então esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até uma próxima.